Bolsonaro preso. Bom dia, gente. Hoje é um dia muito importante na história do Brasil. Eu já soltei um vídeo sobre esse tema, dizendo uma série de coisas que talvez eu vá repetir, mas pelo simbolismo do dia de hoje, eu achei que era importante falar. Então, o algoritmo das redes sociais que me desculpem, mas talvez esse vídeo fique um pouco maior do que eles desejam para preencher o nosso anseio por prender a atenção e rolar a tela o mais rápido possível. Para começar esse vídeo, eu vou ter que voltar no dia 16 de março de 2020, que para mim, diferente de para muitas famílias brasileiras, infelizmente, foi o primeiro dia em que eu fiquei totalmente trancado em casa durante a pandemia, saindo somente para necessidades básicas, como ir ao mercado e coisas do tipo. Depois daquele dia em que eu e a minha família começamos a trabalhar de casa, fazer tudo de casa que fosse possível, nós ficamos praticamente 2 anos trancados, saindo o menos possível. E nesse meio tempo, muitas coisas passaram pela minha cabeça. Uma delas foi a saudade imensa dos amigos e da vida social pré-pandemia. Eu não sei se todo mundo se lembra, mas naquele período era extremamente angustiante ficar preso dentro de casa, vendo uma parte importante das nossas vidas passar e não poder fazer aquilo que nós estávamos acostumados a fazer. Trabalhar, encontrar os amigos, encontrar a família. Foi um período extremamente triste, angustiante e tenso para todos os brasileiros e brasileiras. Aqueles que ficaram em casa e que tiveram, de certa forma, o que foi um privilégio, embora isso não possa ser considerado um privilégio, tem que ser considerado um direito básico daquele período, que várias famílias do Brasil tiveram esse direito negado. E também, ao mesmo tempo, nós tivemos que lidar com o presidente da época, até então, Jair Bolsonaro, praticamente trabalhando contra a saúde das famílias, contra o povo brasileiro e a favor de um vírus que naquele momento matava milhares e milhares de pais de família, mães de família, primos, tios, tias, irmãos, filhos, amigos, pessoas que não voltarão nunca mais e que nós nunca mais vamos ter o privilégio de dar um abraço, de ouvir a risada, de almoçar juntos, enfim, de fazer coisas que nós adorávamos fazer ao lado dos nossos entes queridos. Ao mesmo tempo, nós tivemos que lidar com o presidente Jair Bolsonaro, que zombava da nossa dor. Enquanto muitos de nós, milhares, chorávamos a morte e a perda daqueles que a gente ama, o presidente ia em rede de televisão nacional falar para todo o país que o nosso medo não tinha nenhum fundamento, que nós éramos covardes, que o coronavírus se tratava de uma gripezinha, um resfriadinho, e que ele, por ter histórico de atleta, se fosse acometido por aquela gripe, por aquele vírus, nada aconteceria. Isso que eu acabei de repetir são as exatas palavras de Jair Bolsonaro em rede de televisão. Fora isso, ele dava entrevistas constantemente, onde continuava zombando, troçando da dor e das lágrimas dos brasileiros. Frases como, e daí quem tá morrendo? Eu não sou coveiro, saíram da boca do presidente. Vai ficar de mimimi até quando? Saíram
da boca do presidente. No momento em que milhares de famílias em Manaus viam os seus entes queridos estarem internados no hospital, sob cuidados, e vários deles, em uma situação muito grave, o presidente não atuou efetivamente, de maneira eficaz, para reposição de oxigênio para aqueles pacientes, algo que era fundamental para que eles continuassem vivos. Os vídeos daquela época são aterrorizantes. Muita gente, médicos, enfermeiros, até hoje não se recuperaram psicologicamente daquilo que viram. E muitos brasileiros e brasileiras morreram por negligência calculada do presidente da República. Ao mesmo tempo, ele novamente ia para os espaços públicos e imitava quem estava com falta de ar. Uma crueldade sem tamanho. Eu estou dizendo tudo isso para lembrar que um dos períodos mais tristes da nossa história não é o que está levando o Bolsonaro para a cadeia hoje. E, infelizmente, ele ainda não foi julgado por isso. E eu espero, do fundo do meu coração, que o Brasil tenha a oportunidade de colocá-lo mais uma vez no banco dos réus para julgá-lo por todos esses crimes contra mais de 700 mil, quase 700 mil brasileiros e brasileiras que hoje não estão aqui para cobrar. E por quase 700 mil famílias que até hoje não se recuperaram e talvez nunca vão se recuperar, porque perderam para sempre aqueles que eles amavam. Após a pandemia, o Bolsonaro, ele sequestrou o Brasil e o povo brasileiro e nos transformou em reféns. Iniciou-se um processo intenso de ameaças golpistas, tentando fomentar na população uma intenção de apoiar um golpe, a tomada do poder à força. Mas ele não ficou. Essas ameaças foram mencionadas em vários atos públicos, várias entrevistas, lives, diretamente pelo presidente, até então, Jair Bolsonaro. Mas isso não ficou somente nas palavras vazias. O Bolsonaro planejou tomar o poder à força, não perdeu o poder. Primeiro, na eleição, onde o Brasil assistiu, estarrecido, Bolsonaro usar a máquina do Estado para ganhar a eleição de maneira irregular, ilegal. Ele contou com apoio para inflar de maneira artificial o orçamento público com benefícios que não visavam a melhoria das condições de vida da população, como o Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil era um benefício que foi implementado durante o governo Jair Bolsonaro com data para acabar após o término da eleição. Então, era um benefício estritamente eleitoreiro, que servia ao propósito de fazer com que Jair Bolsonaro fosse melhor nas urnas. Além disso, ele usou a Polícia Rodoviária Federal para impedir que uma série de brasileiros e brasileiras pudessem exercer o seu direito ao voto. Brasileiros e brasileiras de regiões em que majoritariamente o adversário do Bolsonaro, o presidente Lula, era bem votado. Tudo isso
para tentar se manter no poder à força. E mesmo assim, após perder as eleições, o Bolsonaro atuou diretamente e foi condenado agora por isso para tentar dar um golpe de Estado, tomada do poder por golpe de Estado, e planejou, junto com seus cúmplices, o assassinato de uma série de autoridades no Brasil. O presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, são as pessoas mais proeminentes desse plano, né? Bolsonaro planejou assassinar essas figuras. Então, hoje, e esse vídeo ficou extremamente longo, porque eu senti vontade de abrir a câmera e falar sobre tudo isso. Hoje é um dia para a gente comemorar, sim. É um dia para a gente lembrar que uma pessoa que fez muito mal ao Brasil, que foi responsável pela morte de quase 700 mil brasileiros, quase 700 mil pessoas que fazem parte do nosso povo, da nossa nação, está sendo presa, ainda que preventivamente, porque continua tentando usar politicamente mobilizações para escapar de cumprir a pena que lhe foi dada, de maneira muito covarde, inclusive. Mas ele ainda não foi julgado, não sentou no banco dos réus para responder pelos seus maiores crimes. Isso o povo brasileiro nunca pode esquecer. Então era isso que eu tinha para dizer. Bolsonaro preso. Hoje é sábado, então vamos comemorar com responsabilidade, mas manter a memória ativa, porque isso que a gente passou nunca mais pode voltar. Um abraço.